Que a paz esteja em todos os nossos corações. Vamos hoje estar estudando uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre instruções dos Espíritos, intitulado A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. É o parecer de Santo Agostinho, Paris, 1862. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. É desse ponto de vista que vamos encarar mais especificamente para analisar-lhes as causas e os efeitos. Nisso, como em tudo, o Espiritismo vem lançar a luz sobre um dos problemas do coração humano. Então, vamos aqui, através desse texto de Santo Agostinho, estarmos aí analisando exatamente essa parte das causas e dos efeitos com relação a essa ingratidão dos pais, dos filhos para com os pais. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai no espaço aperfeiçoar-se ou estacionar-se até que deseje esclarecer-se. Alguns, portanto, levam consigo ódios violentos e desejos de vingança. A alguns deles, porém, mais adiantados, é permitido entrever algo da verdade. Reconhecem os funestos efeitos das suas paixões e tomam, então, boas resoluções. Compreendem que, para se dirigirem a Deus, só existe uma senha: caridade. Mas não há caridade sem esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e sem perdão. O que é que ele aqui vem nos chamar a atenção? Que alguns espíritos mais adiantados são dado a oportunidade de se entrever com relação a essas faltas anteriores existentes, né? Então, essa análise é feita baseada nas paixões, né, que são natas a nós, espíritos ainda bastante imperfeitos, né, que é exatamente através das nossas paixões nós acabamos cometendo uma série de delitos, né, uma série de débitos que temos futuramente a oportunidade de estar aí resgatando, né, e é sobre essa parte que ele vem aqui estar esclarecendo nos seus dizeres. É então que, por um esforço inaudito, voltam o seu olhar para os que detestaram na terra. À vista deles, porém, sua animosidade desperta. Revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de renunciarem a si mesmos, mas, sobretudo, a de amar aqueles que lhes destruíram talvez a fortuna, a honra, a família. Não obstante, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução triunfa, eles oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem forças no momento mais decisivo da prova. Vejam só. Eles ainda se encontram bastante endurecidos, ainda revoltados com aquela situação que foi causada, né, com essas adversidades com entes do passado. Mas, no fundo, os seus corações estão tocados. Então, eles acabam por dando uma, nem que seja pequena, abertura, né, a esse auxílio da espiritualidade amiga. E mesmo que eles ainda hesitam, vacilam sobre aquela situação, né, de sentimentos contrários ao perdão, a realmente se refazerem daquele mal feito anterior, eles ainda se dão a essa condição. E é aí que exatamente a espiritualidade auxilia para exatamente esses corações que já se encontram um pouco abrandados. Mas é preciso que sejam tocados, é preciso que se desperte a vontade de estar se melhorando. Enfim,
Depois de alguns anos de meditação e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se preparara na família daquele que ele detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens supremas permissão para ir cumprir sobre a terra os destinos desse corpo que vem de se formar. Qual será, então, sua conduta nessa família? Então, ele, através desse seu sentimento, dessa sua abertura, né, é dado a ele a oportunidade de receber a misericórdia de Deus, de receber um novo corpo, para exatamente reparar, junto àqueles que não lhe foram afins no passado, de estar reparando essa situação, né? Então, aqui ele pergunta, qual será então a conduta desse indivíduo, desse espírito, né, que antes esteve, né, completamente adverso àqueles membros daquela família que ele vai se tornar membro dela daí por diante? Ela dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante dos seres que ele odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Então, ele despertou aquela vontade, mas aquela vontade tem que ser muito forte, porque senão ele acaba sucumbindo, porque realmente ele vai estar deparando exatamente com um conflito muito grande que ele teve no passado. Assim, segundo a sua boa ou má resolução que prevalecer, ele será amigo ou inimigo daquele em cujo meio foi chamado a viver. É exatamente através da sua conduta que ele vai se dar bem com aqueles novos, né, companheiros naquela encarnação ou não, né? É assim que se explicam esses ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum fato exterior parece justificar. Nada, com efeito, nessa existência poderia provocar essa antipatia. Para encontrar-lhe a causa, é necessário voltar os olhos ao passado. É isso que se explica muitas das vezes uma criança ainda em tenra idade ter um conflito muito grande com a mãe, com o irmão, com o pai, né? É exatamente por causa disso, você vai buscar a causa disso. Essa causa está em vidas anteriores, que essa própria criança escolheu aqueles membros que não lhe eram afins para estar resgatando aquilo. É onde se explica, o Espiritismo vem nos esclarecer com muita propriedade, né, esses conflitos familiares. Ó espíritas, compreendei nesse momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada, a da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação a que lhes derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Então, é aqui pedido, né, é feito aqui um alerta para que tenhamos o máximo de amor com aquele ser que nós estamos incluindo na nossa família, que veio para estar junto conosco, para que, através de uma
boa educação, através de um bom aprendizado, através dos ensinamentos, principalmente os ensinamentos voltados que o Cristo nos ensinou, é que nós vamos estar, né, cumprindo o nosso compromisso feito com aquele Espírito antes da sua encarnação. O contrário, ele vai, sem dúvida, acontecer através de remorso, se assim não fizermos de bom coração o nosso compromisso, que é exatamente bem educar aquele filho que veio permanecer na nossa família. Não recueis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim e que lhe enviou. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e ela podeis deduzir que um ou outro já adiou muito ou foi muito ofendido, ou que foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou expiar. Mães, abraçai, pois, a criança que vos causa aborrecimentos e dizei a vós mesmas, uma de nós duas foi culpada. Olha que interessante, né? É hora de estar realmente refletindo quando existir quando depararmos com um conflito familiar, é analisarmos que um daqueles foi culpado de uma determinada situação. E aquele que está mais em condições de entendimento, né, é aquele que realmente vai estar mostrando, né, o seu conhecimento, o seu aprendizado através dos ensinamentos do Cristo, ou seja, através do perdão, né? É somente através do perdão que você vai estar reparando, né, essa situação e podendo, com toda certeza, amar aquele que veio à sua família. Merecei as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando a essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas há muitas dentre vós, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos, provenientes das existências anteriores, entrevêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza. E mais tarde, vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, desde essa vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil como podereis pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la, e o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Então é justamente isso que falávamos, que o Espiritismo vem com muita propriedade, com muita clareza, nos mostrar exatamente esses conflitos e as suas consequências. Porque nós tanto podemos estar na condição de felizes, né, pelo dever cumprido, né, por ter cumprido aquela missão ou aquela expiação, ou poderemos amargar, né, aquela situação, vindo posteriormente pedir arrependidos para reaver toda essa situação, né? Então depende muito de nós, né? Depende de como nós observarmos principalmente os instintos inferiores que já no início, em tenra idade, se percebe numa criança, para tentar corrigi-los. É esse o grande dever dos pais. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los,
sem esperar que eles lancem raízes profundas. É o que dizíamos anteriormente, é observar isso no início para que não deixar isso criar raízes profundas, né? Fazei como um bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizeram para o adiantamento moral dos filhos, se não o conseguiram êxito, não tem do que lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo, e que se lhe é dado acabar a outra existência, a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Então, ele que está dizendo que mesmo que você não consiga essa educação através do seu esforço, mesmo que você tenha esforçado, né, para conseguir o melhor, para dar uma boa educação, ensinando e tentando tirar, né, as raízes do orgulho e do egoísmo desse seu filho, dessa criança, mesmo se você não conseguir isso, mas que você tenha a consciência de que você tudo tentou, Deus lhe dará a oportunidade novamente, né, no futuro, para que isso seja refeito. E você não terá, né, essa culpa, né, de você não ter bem criado o seu filho. Deus não faz provas superiores às forças daquele que as pede. Só permite as que podem ser cumpridas. Se isso não se verifica, não é por falta de possibilidades, mas de vontade. Pois quantos existem que, em lugar de resistir aos maus arrastamentos, neles se comprazem. É para eles que estão reservados o choro e o ranger dos dentes em suas existências posteriores. São as consequências de uma má ação, né, de um mau compromisso não cumprido, né, de um compromisso não cumprido que você faz. Admirai, entretanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chega um dia em que o culpado está cansado de sofrer, o seu orgulho foi por fim dominado, e é então que Deus abre os braços paternais para o filho pródigo, que se lança aos seus pés. As grandes provas, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor a Deus, né? Então, repetindo que é uma parte extremamente importante, né? As grandes provas são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, desde que sejam aceitas por amor de Deus. Ou seja, desde que você tenha a aceitação, né, daquela situação de dificuldade que você vive, né, exatamente a prova que vai mostrar exatamente um grande adiantamento, né, daqueles espíritos. É um momento supremo e é nele, sobretudo, que importa não falir pela murmuração, senão se quiser perder o fruto da prova e ter de recomeçar. Então, não adianta reclamar, né? Ter a resignação, é aqui que ele nos chama a atenção, para que tenhamos a resignação daquela dificuldade que estivermos passando. Em vez de vos queixardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer, para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando, saído do turbilhão do mundo terreno, entrardes no mundo dos espíritos, sereis ali aclamado, como o soldado que saiu vitorioso
no centro da refrega. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das provações materiais, sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. É essa a pungente angústia. Mas o que pode, nessas circunstâncias, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal, com a clareza de que, se há longas dilacerações, não há desesperos eternos, porque Deus não pode querer que a sua criatura sofra para sempre? O que há de mais consolador, de mais encorajador, do que esse pensamento de que depende de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o sofrimento, destruindo em si as causas do mal? Mas, para isso, é necessário não reter o olhar na terra e não ver apenas uma existência. É necessário elevar-se, pairar no infinito do passado e do futuro. É isso, em síntese, que o Espiritismo vem nos mostrar. É preciso que nós olhemos, né, as causas dos nossos sofrimentos, né, as nossas expiações. Nós vamos achar as causas no nosso passado, né? E aquilo que vamos estar sendo beneficiados, vamos assim chamar, né, no futuro, é exatamente pelo bem cumprimento, né, daquilo que nos é colocado. Não adianta reclamar, todo aquele sofrimento que é aceito com resignação é um avanço muito grande para o espírito. Então, a grande justiça de Deus se revela aos vossos olhos e esperais com paciência, porque explicastes a vós mesmos o que vos parecia monstruosidades na terra. Os ferimentos que recebestes vos parecem simples arranhaduras. Nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de famílias aparecem no seu verdadeiro sentido. Não mais os laços frágeis da matéria que ligam os seus membros, mas os laços duráveis do espírito que se perpetuam e que se consolidam ao se depurarem em vez de quebrarem com a reencarnação. Então, a reencarnação é a grande oportunidade de fortalecer esses laços, que muitas das vezes eles são espíritos que muitas das vezes não são afins, né, que vieram no seio da família, mas é a grande oportunidade, é aquilo que se diz quando Jesus nos disse para reconciliar do seu inimigo enquanto estiveres a caminho, né? É exatamente para que tenhamos a oportunidade, de, ao invés de termos um inimigo enquanto encarnados, no plano espiritual, nós termos um amigo, né? É exatamente essa grande evolução que podemos estar fazendo. Os espíritos cuja similitude de gostos, identidade de progresso moral e de afeição levam a reunir-se, formam famílias. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, buscam-se para agrupar-se, como faziam no espaço, dando origem às famílias unidas e homogêneas. E se, nas suas peregrinações, ficam momentaneamente separados, mais tarde se reencontram, felizes por seus novos progressos. Mas, como não devem trabalhar somente para si mesmos, Deus permite que os espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre eles, a fim de aurirem conselhos e bons exemplos, no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbações no meio, mas é lá que está a prova, lá que se encontra a tarefa. Recebei-os, pois, como irmãos, ajudai-os, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo do naufrágio os que, por sua vez,
poderão salvar outros. É a sequência normal, né? É fazendo o bem que se conquista o bem, e aí vai aquele efeito dominó, né? Aquele aqui nos chama atenção, né? Que esses que são salvos hoje poderão salvar os outros futuramente. Então, é com esse amor, né? É com esse entendimento de amor que devemos dar àqueles que são colhidos no seio de uma família, que nós aqui encerramos essa parte do Evangelho, né, desejando a todos que possam estar refletindo sobre isso. Alguma dúvida, que coloquem, né, os seus questionamentos para que possam ser respondidos. Nosso agradecimento a todos. Uma boa noite.